O milionário ajuda a mendiga negra, solteira que lutou por amor, emprego e uma promoção. Na grande cidade de São Paulo, onde as mansões se erguiam como torres de vidro e aço do lado mais rico da Avenida Paulista, a realidade das ruas era esmagadora. Lúcia, uma mulher negra, despiu-se de dignidade por um punhado de moedas. Vestia um abrigo desgastado, que já havia sido um bom casaco, e seus olhos brilhavam com uma força que desafiava a indiferença de quem passava. Ela não era apenas uma mendiga, era uma sobrevivente, uma mulher com um passado que lutava para permanecer relevante em um mundo que a havia esquecido. Certa manhã, enquanto o sol despontava, Lúcia se sentou no canto de uma esquina, onde sempre há movimento. Ela observava os rostos apressados, alguns indiferentes, outros preocupados. Entre esses rostos, um se destacou: Rafael, o milionário com um ar de poder, que transmitia uma fragilidade inexplicável. Ele se movia entre a elite que frequentava festas glamorosas. Mas ele decidiu financiar uma fundação dedicada a resgatar pessoas como Lúcia, pensando que isso poderia ser sua oportunidade de redenção. A fundação era respirável, cheia de risos e esperança, mas também um lugar de dores profundas. Lúcia, ao conseguir um emprego temporário lá, sentiu que uma nova vida batia à sua porta, mas seu coração estava preso. O desejo de mudar sua condição e a necessidade de proteção a mantinham em conflito. Enquanto os dias passavam, Rafael e Lúcia começaram a abrir-se um para o outro, compartilhando histórias de dor e superação. O brilho de Lúcia iluminava o lado sombrio de Rafael, e ao mesmo tempo, sua presença lembrava a ele do custo de suas decisões. O que parecia ser uma amizade esperançosa começou a se transformar em algo mais profundo, mas também mais complexo. O clima leve logo se tornaria um campo de tensão. Então, misteriosamente, começaram a ocorrer sabotagens da fundação. Relatórios financeiros desapareciam, doações estavam sendo desferidas de. Ela se viu dividida entre decidir seu coração em direção ao homem que lhe mostrava um mundo diferente e a luta contra a injustiça que sempre conhecera tão bem. À medida que o mistério se desenrolava, Rafael enfrentava as sombras do seu passado, testando o limite de sua moral. As escolhas de Lúcia determinariam não apenas seu futuro, mas também o destino de todos que dependiam da fundação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz tudo. Com seu celular na mão, ela revisou os e-mails que recebera, os documentos que encontrara espalhados em sua mesa. O labirinto da verdade estava se desenrolando diante dela, e embora quisesse ignorá-lo, o medo e a curiosidade a impulsionavam. Certa noite, após o expediente, Lúcia decidiu ficar mais um pouco. A fundação estava vazia, silêncios intercalados com o eco de seus próprios passos. Sozinha, ela chegou à sala de arquivos. A luz tênue, fazendo sombras dançarem nas paredes. Seus olhos correram sobre os papéis, até que um relatório em particular a paralisou. Era sobre doações bem acima do que a fundação poderia esperar. Assinatura por assinatura. Um nome se destacou: Rafael. A garganta de Lúcia apertou. Como ele poderia estar envolvido nisso? Logo ele, que parecia tão genuíno. Um nó na sua mente se formou. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Mas havia algo mais. Uma menção a um antigo projeto que havia falhado. Um investimento que poderia trazer à tona o lado sombrio de Rafael. A respiração dela se tornou irregular, o pânico subindo como um vapor quente. Enquanto ela tentava processar isso, um barulho vindo do corredor a fez congelar.
passos, e não eram passos tímidos, eram firmes, decididos. Desesperada, Lúcia se escondeu atrás de uma prateleira, os dedos trêmulos segurando o relatório. A luz do corredor piscou, e a figura de Rafael apareceu. Mas algo estava diferente nele. O olhar, um brilho intenso, quase predador. Lúcia ouviu o murmurinho de Rafael, como se ele estivesse conversando com outra pessoa. Mas não era só isso. A voz era familiar. Ela se esforçou para ouvir. Ela não deve descobrir a verdade. Ecoou a voz e o coração dela despencou. Como assim? Esse era o irmão de Rafael, Felipe, um homem que ela conhecia e que estava pronto para se juntar a eles na fundação. Felipe, ele estivera presente nas reuniões, sorrindo, ajudando, parecendo um bom samaritano. Mas agora, ouvindo sua voz, Lúcia sentiu um frio na espinha. Ele estava do lado de Rafael? E qual era a verdade que eles estavam tentando esconder? Selos de negócios e promessas quebradas surgiram em sua mente. Segredos guardados a 7 chaves. A adrenalina tomou conta quando ela decidiu escutar mais. O que ouviu a fez tremer. Laura, a amiga de Lúcia, com quem havia compartilhado suas esperanças, era a razão por trás da fundação. Rafael e Felipe estavam manipulando os recursos para desviar dinheiro, usando a fundação como uma fachada. Era tudo uma jogada para esconder o que realmente faziam, e Laura estava no meio da jogada. O nó na garganta de Lúcia parecia intransponível. Ela não sabia se deveria se revelar, mas não poderia ficar em silêncio. Levantando-se de sua posição, o barulho de seu movimento fez com que ambos virassem-se abruptamente. Os olhares de Rafael e Felipe eram frutos do peso do passado que ambos carregavam, mas havia algo sombrio que agora iluminava a situação. O choque era real, palpável. Aquela amizade que construíram estava desmoronando com a verdade, enquanto a palavra traição agora tinha um peso eletrizante. Lúcia, Rafael exclamou. Sua voz era uma mistura de surpresa e pavor. Felipe, ao lado dele, olhou para a mulher com uma intensidade que a deixava apreensiva. Eu posso explicar, disse Rafael, mas a expressão de Lúcia estava longe de ser de compreensão. O que ela escolhesse naquele momento poderia não só arruinar a fundação, mas também seus corações. A verdade se tornara uma faca afiada, e Lúcia sabia que tinha que tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Lúcia! A voz de Rafael soou como uma sirene, quebrando o silêncio tenso que pairava no ar. O coração dela disparou, e seus olhos se fixaram nos dele. O que ela faria agora? Ele parecia ansioso, mas a traição ressoava em sua mente. O que está acontecendo aqui? Lúcia forçou as palavras a saírem, sua voz firme, mas trêmula. Rafael se aproximou, sua expressão misturando confusão e pesar. Felipe, ao seu lado, tinha um olhar furtivo, como se estivesse se preparando para um confronto. Eu posso explicar, Rafael tornou a dizer, mas Lúcia o interrompeu. Não, não pode. Você e seu irmão estão desviando dinheiro. Isso é uma farsa. Eu confiei em vocês. A raiva e a dor a consumiam. Ela nunca imaginou que a amizade deles pudesse estar fundamentada em mentiras. Mas antes que a tensão pudesse se intensificar mais, o grito de uma mulher ecoou do corredor. Era Laura. Ela surgiu de repente, os olhos arregalados, pálida como um fantasma. O que está acontecendo aqui? Sua voz estava carregada de desespero. Lúcia trocou olhares com Rafael e Felipe. Laura era a chave. A amiga de confiança que ajudava a construir a fundação. Por que ela estava ali? A presença dela a fez hesitar. Laura, você sabia de tudo isso? Lucy perguntou, sua mente girando como uma roda fantástica. Se Laura estivesse envolvida, o que mais ela não sabia? Silêncio, Laura gritou, e sua voz invadiu o espaço como um trovão. Nós não temos tempo para isso. Precisamos fugir. Eles estão vindo. Antes que alguém pudesse reagir, uma série de passos pesados se aproximou do corredor. A porta da fundação se abriu com um estrondo,
e homens vestidos de preto invadiram o espaço. Sempre prontos para a ação, eles pareciam uma tropa de elite, com armas em punho. Rafael, Lúcia e Felipe ficaram paralisados, mas Laura foi rápida. Vão, agora! Ela empurrou todos para o fundo da sala, enquanto tentava bloquear a entrada. Os olhos de Lúcia se encheram de incerteza. Fugir? Para onde? Rafael a puxou pela mão. Vamos, precisamos sair daqui. Ele estava em pânico, mas era um pânico que ela nunca tinha visto antes. Havia algo mais, algo que fazia seu coração tremer. Enquanto corriam, Lúcia olhou para Laura. Por quê? O que está acontecendo? Quem são eles? Sua voz estava quase desesperada, a adrenalina pulsando nas veias. Laura, respirando pesadamente, olhou por cima do ombro. Eles têm interesse na fundação. Estão atrás de documentos. Rafael, você precisa explicar isso agora. Foi o momento. Uma fração de segundo em que tudo parecia congelar. Rafael hesitou, os olhos desviando. Eu não queria que você soubesse. É um investimento que deu errado. Precisamos ajudar pessoas. Mas não é tão simples. As palavras dele se perderam no caos. Lúcia não conseguia entender o que estava acontecendo. De repente, uma verdade obscura parecia emergir das sombras. Eles estavam mais envolvidos do que pensava. Os sorrisos, a bondade, tudo poderia ter sido uma fachada. Lúcia, não podemos ficar aqui, Felipe gritou, e uma sirene soou ao fundo, lembrando-os do perigo iminente. E foi então que Lúcia notou. Na mão de Laura, um objeto brilhava. Um pendrive. Você está levando informações, Lúcia exclamou, horrorizada. Você sabia de tudo isso e ainda assim? Laura se virou, os olhos ardendo. Eu tinha que distrair vocês. Você não entende. Este investimento é maior do que todos nós. É o meu futuro. O chão pareceu desmoronar sob os pés dela. Traição não vinha apenas de Rafael ou Felipe, mas de alguém no qual ela sempre confiou. Laura estava disposta a tudo, até mesmo a colocar vidas em risco. O que vamos fazer? Lúcia olhou para os homens que se aproximavam. Uma decisão precisava ser tomada. Com o coração na mão, ela percebeu que tudo estava mudando. Amizades, lealdades, tudo estava em xeque. Os passos lá fora se aproximavam, e não havia volta. Lúcia olhou para Rafael, depois para Felipe e finalmente para Laura, enquanto a próxima jogada na prisão de suas vidas começava a se desenrolar. O que viria a seguir? Ela não sabia, mas uma coisa estava clara. A noite ainda estava longe de acabar. O que viria a seguir era como um pesadelo acordado. O som dos passos se aproximava mais rápido e a sala parecia encolher ao redor deles. Lúcia observou Rafael, seu coração martelando no peito. Ele não parecia mais o homem que ela conhecera. Agora ele era um estranho, um traidor talvez. E Felipe, ao lado dele, estava armado. Rápido, venham, Laura gritou. A adrenalina correu pelo corpo de Lúcia. O que deveria ser uma noite de esperança se transformou em um jogo mortal. Rafael tropeçou, e a mão de Lúcia se prendeu na dele. Havia uma conexão entre eles, mesmo agora, mas como poderiam continuar assim, cercados pela traição? Ao fundo, vamos. Felipe puxou Lúcia e Rafael, levando-os por um corredor estreito. Laura ainda tentava bloquear a porta, sua expressão desesperada amplificando a intensidade do momento. O tempo parecia lento, cada segundo se arrastando. O pânico a envolvia como um manto pesado. As sombras da fundação se tornaram ameaçadoras, como se cada esquina escondesse uma armadilha. Então, um tiro. O barulho ecoou e Lúcia quase parou. O coração dela saiu do ritmo. Rafael, em um ato instintivo, empurrou Lúcia para o lado. Ele caiu, o olhar de dor estampado no rosto. O rosto dela se contorceu em terror. Rafael! Gritou, mas os sons misturados a vozes de homens que entraram pela porta a impediram de ouvir qualquer coisa. Felipe virou-se para eles, a expressão de alarme como um espelho. Fujam, agora! Ele puxou Lúcia, mas o olhar de Rafael a prendia no lugar. Ele não se movia,
e o sangue começava a se espalhar pelo chão como uma mancha vermelha impregnada de desespero. Laura gritou por ajuda, mas em meio ao caos e gritos, uma presença inesperada interrompeu tudo. Era um homem alto e imponente que surgiu do fundo da sala. Seu olhar frio fazia o ar ser cortante. Parem! A voz dele era autoritária, como um trovão que faz o céu tremer. A confusão parou, e todos os olhos se voltaram para ele. Você não devia ter se metido nisso, Rafael, disse o estranho com um sorriso cruel. Lúcia sentiu um arrepio na espinha ao ouvi-lo. Era alguém do passado de Rafael. Ela podia sentir isso. Uma lembrança repentina a atingiu como uma onda. A pessoa que ele havia mencionado em um dos seus relatos sobre erros e arrependimentos. Simon, ela sussurrou. Rafael tinha uma dívida de sangue com ele. O que você está fazendo aqui? A surpresa e a fúria misturavam-se no rosto de Rafael. O homem deu um passo à frente, a arma ainda presente em sua mão. Vejo que você não aprendeu nada. Achou que podia se livrar de mim? Lúcia não conseguia desviar o olhar de Rafael. As peças do quebra-cabeça se juntavam de forma assustadora. Ela percebeu que Rafael não era apenas um homem que tinha um passado complicado. Ele estava enredado em algo muito mais profundo, algo que podia acabar com sua vida. Ele deve ter te enganado novamente, não é? E você trouxe pessoas inocentes para isso. Simon tinha a voz sarcástica. Com isso, uma conta não paga, uma dívida oculta, uma traição em camadas se tornava mais clara, e Lúcia sentiu seu mundo desmoronar. Rafael não era quem ela pensava. Ele não tinha apenas cometido erros no passado. Ele estava atualmente preso em uma teia de mentiras. Todo o sentimento que ela nutria se transformou em confusão e raiva, um nó se formando em seu estômago. A esteira de segredos a cercava e sufocava. As escolhas de Rafael não eram apenas dele. Eram um reflexo de algo muito maior e mais ameaçador. Lúcia, confie em mim. Rafael tentou se levantar, mas Simon não parecia disposto a permitir isso. Lúcia hesitou, sua visão se embaçando. As cores ao redor começaram a desaparecer. Tudo o que ela conhecia estava caindo rapidamente. E então, antes que Lúcia pudesse responder, Felipe disparou. A sala se encheu de tensões cortantes e tudo explodiu em um caos absoluto. Outro tiro ressoou e a luz piscou. O que era real agora parecia um pesadelo, tudo se misturando. A escuridão parecia engolir não apenas a fundação, mas também seus corações. Ela olhou para Rafael, o desespero em seus olhos refletindo a profundidade da traição. A última pergunta pairou no ar. Quem era realmente Rafael? A resposta poderia ser a chave para a saída ou a sentença para todos eles. A oportunidade de fuga se tornava cada vez mais distante, enquanto o desconhecido se aproximava. O que viria a seguir era como um pesadelo acordado. O som dos passos se aproximava mais rápido, e a sala parecia encolher ao redor deles. Lúcia observou Rafael, seu coração martelando no peito. Ele não parecia mais o homem que ela conhecera. Agora ele era um estranho, um traidor talvez, e Felipe ao lado dele estava armado. "Rápido, venham!" Laura gritou. A adrenalina correu pelo corpo de Lúcia. O que deveria ser uma noite de esperança se transformou em um jogo mortal. Rafael tropeçou, e a mão de Lúcia se prendeu na dele. Havia uma conexão entre eles, mesmo agora. Mas como poderiam continuar assim, cercados pela traição? Ao fundo! Vamos! Felipe puxou Lúcia e Rafael, levando-os por um corredor estreito. Laura ainda tentava bloquear a porta, sua expressão desesperada amplificando a intensidade do momento. O tempo parecia lento, cada segundo se arrastando. O pânico a envolvia como um manto pesado. As sombras da fundação se tornaram ameaçadoras, como se cada esquina escondesse uma armadilha. Então, um tiro. O barulho ecoou, e Lúcia quase parou. O coração dela saiu do ritmo. Rafael, em um ato instintivo, empurrou Lúcia para o lado. Ele caiu, o olhar de dor estampado no rosto. O rosto dela se contorceu em terror. "Rafael!" gritou,
mas os sons misturados a vozes de homens que entraram pela porta a impediram de ouvir qualquer coisa. Felipe virou-se para eles, a expressão de alarme como um espelho. Fujam! Agora! Ele puxou Lúcia, mas o olhar de Rafael a prendia no lugar. Ele não se movia. E o sangue começava a se espalhar pelo chão como uma mancha vermelha impregnada de desespero. Laura gritou por ajuda. Mas em meio ao caos e gritos, uma presença inesperada interrompeu tudo. Era um homem alto e imponente, que surgiu do fundo da sala. Seu olhar frio fazia o ar ser cortante. A voz dele era autoritária, como um trovão que faz o céu tremer. A confusão parou e todos os olhos se voltaram para ele. Você não devia ter se metido nisso, Rafael, disse o estranho, com um sorriso cruel. Lúcia sentiu um arrepio na espinha ao ouvi-lo. Era alguém do passado de Rafael. Ela podia sentir isso. Uma lembrança repentina a atingiu como uma onda. A pessoa que ele havia mencionado em um dos seus relatos sobre erros e arrependimentos. Simon, ela sussurrou. Rafael tinha uma dívida de sangue com ele. O que você está fazendo aqui? A surpresa e a fúria misturavam-se no rosto de Rafael. O homem deu um passo à frente, a arma ainda presente em sua mão. Vejo que você não aprendeu nada. Achou que podia se livrar de mim? Lúcia não conseguia desviar o olhar de Rafael. As peças do quebra-cabeça se juntavam de forma assustadora. Ela percebeu que Rafael não era apenas um homem que tinha um passado complicado. Ele estava enredado em algo muito mais profundo. Algo que podia acabar com sua vida. Ele deve ter te enganado novamente, não é? E você trouxe pessoas inocentes para isso. Simon tinha a voz sarcástica. Com isso, uma conta não paga, uma dívida oculta, uma traição em camadas, se tornava mais clara, e Lúcia sentiu seu mundo desmoronar. Rafael não era quem ela pensava. Ele não tinha apenas cometido erros no passado. Ele estava atualmente preso em uma teia de mentiras. Todo sentimento que ela nutria se transformou em confusão e raiva. Um nó se formando em seu estômago. A esteira de segredos a cercava e sufocava. As escolhas de Rafael não eram apenas dele, eram o reflexo de algo muito maior e mais ameaçador. Lúcia, confie em mim. Rafael tentou se levantar, mas Simon não parecia disposto a permitir isso. Lúcia hesitou, sua visão se embaçando. As cores ao redor começaram a desaparecer. Tudo o que ela conhecia estava caindo rapidamente. E então, antes que Lúcia pudesse responder, Felipe disparou. A sala se encheu de tensões cortantes. E tudo explodiu em um caos absoluto. Outro tiro ressoou e a luz piscou. O que era real agora parecia um pesadelo, tudo se misturando. A escuridão parecia engolir não apenas a fundação, mas também seus corações. Então, no meio do turbilhão, uma explosão tremenda abalou a sala. As janelas quebraram, e um forte cheiro de fumaça invadiu o ar. A estrutura começou a desmoronar. Com a mesa ao lado das portas colapsando, a única saída estava sendo obstruída. O que estava acontecendo? O que exatamente Simon havia feito? Lúcia olhou para Rafael, seu desespero agora transformando-se em um tipo de fúria. Ele estava atrás de você, por isso criou esta cena. Lúcia gritou, e nas palavras dela, Simon revelou-se. Ele sabia que uma virada drástica seria necessária. Ele sorriu, mas havia um desespero em seu olhar. Desculpe, Lúcia, você não deveria estar aqui. É um erro. E então, para o horror de todos, a fumaça começou a se dissipar, revelando um corpo que não era de Rafael. Era de Laura. O coração de Lúcia parou. Laura, que sempre esteve lá para apoiar, estava agora no chão, inerte. A amiga que deveria proteger a fundação pela qual tanto lutaram. O choro de Felipe cortou o ar. Você a matou! Simon, o que você fez? No instante em que Felipe percebeu qual era a verdade, o seu mundo desmoronou. Laura, a traidora, estava morta, e a revelação de que Simon não se importava com ninguém atingiu como um tornado em suas vidas. Foi um erro, foi apenas um acidente. A justificativa de Simon soou vazia em meio ao caos. Lúcia olhou em volta, com o coração acelerado. O que estava acontecendo?
As peças nunca se encaixavam. O ponto de partida nunca parecia ser a verdade. Este jogo mortal tinha muito mais por trás de sua fachada do que imaginavam. E a pergunta ecoou na mente dela como um grito angustiante. Quem realmente eram aquelas pessoas e o que mais estava escondido atrás dos sorrisos e promessas? A sala começava a ceder. Tudo estava desmoronando ao redor deles, e Lúcia sabia que precisava sair. Mas como? O cheiro de smoke era sufocante, tudo parecia girar. E enquanto os gritos se intensificavam, a única coisa que restava era o desconhecido à sua frente, e o desespero por respostas que poderiam nunca chegar. A sala estava em um caos absoluto. A fumaça começava a se dissipar, e na escuridão o corpo de Laura jazia no chão. A rápida troca de olhares entre Lúcia, Rafael e Felipe era carregada de choque e confusão. O som de sirenes ecoava ao longe, mas dentro da fundação, o tempo parecia ter parado. Não, não, não. As palavras escaparam. Isso não pode estar acontecendo. Ela se inclinou sobre Laura, suas mãos tremendo, sem saber se poderia fazer algo. O rosto de Laura estava pálido, os olhos abertos, mas sem vida. Lúcia sentiu uma onda de desespero a afogar. Temos que sair. Felipe gritou, mas sua voz parecia distante. Rafael estava pálido, seu olhar perdido em um abismo de dor. O homem que antes parecia ser um aliado, agora não conseguia esconder seus próprios demônios da juventude. As sirenes estão chegando. Felipe puxou Lúcia pela mão, e toda a realidade à sua volta se transformava em um pesadelo. Venha! Mas ela não conseguia se mover. A imagem de Laura, sua amiga, a atormentava. Ela estava comigo. E agora, tudo isso? Sua voz fraquejou, as lágrimas escorriam. Um grito inesperado quebrou o silêncio pesado. Se vocês não saírem agora, irão se arrepender. A voz de Simon ressoou, uma sombra gotejando sangue e temor. Ele tinha algo nas mãos, e à luz trêmula, Lúcia identificou o que era, um dispositivo explosivo. O coração dela parou. Simon, não! Rafael disse, mas o medo em sua voz não tinha poder. Vamos acabar com isso. Simon provocou, com um sorriso torto que feriu a alma. A revelação o tornava ainda mais perigoso. Ele não era apenas um capanga, mas um demônio provocador. Alguém que poderia destruir a vida de Rafael. E agora, de Lúcia. Laura estava cravada na mente de Lúcia, mas a situação se tornava mais devastadora à medida que Simon avançava. O ambiente começava a desmoronar, e tudo estava se movendo em câmera lenta. Ele levantou o dispositivo, como se a morte fosse uma solução, não um crime. Você não entende, Rafael. Nunca entendeu. Simon gritou, e havia algo mais em sua voz. Uma ferida muito profunda. Apenas a dor é real. Olhar para Rafael fazia o coração de Lúcia se apertar. O homem que ela conhecia estava lá. Mas ao mesmo tempo havia um homem diferente. Um homem de erros e envolvimentos obscuros. Ele tinha feito escolhas que afetaram não só ele, mas todos ao seu redor. Você não precisa fazer isso. Lúcia implorou, desesperada. Pense no que você está fazendo. E de repente, algo não estava certo. A expressão de Simon mudou. Quase um lampejo de dúvida cruzou seu rosto. Ele hesitou, e Lúcia viu uma oportunidade. Deixe-os, não precisamos disso. Podemos resolver de outra forma. Lúcia tomou a dianteira, ainda agarrada à mão de Rafael. Mas havia algo na maneira como Simon olhava para ela, algo que despertava um eco que nunca imaginou. Você é igual a mim, disse ele, e um arrepio percorreu o corpo dela. Como você sabe? Sua voz estava quase embargada, mas a verdade estava mais próxima do que pensava. Simon era um reflexo da própria luta de Lúcia, um produto de um sistema falido. Ela olhou para Rafael e a conexão deles parecia tênue, quase desvanecida. Você não precisa seguir este caminho. A tensão pairava no ar.
Simon estava prestes a fazer uma escolha que poderia destruí-los a todos. Mas então algo mudou. Em um movimento rápido, a porta da fundação se arrombou e homens da polícia invadiram, gritando ordens, e tudo virou um turbilhão. Deixe-o, Simon. Solte a arma. Um dos oficiais gritou, e antes que algo pudesse ser feito, o chão sob eles começou a ruir. O estalo de madeira e metal ecoou como um rugido faminto. Os olhos de Simon se encheram de raiva. Isso é tudo culpa sua, Rafael. Você começou tudo isso. E então, como se os eventos fossem um jogo de dominó, o que parecia impossível aconteceu. Rafael se colocou à frente, gritando para Lúcia e Felipe ao mesmo tempo. Vão, agora! Antes que pudessem reagir, um barulho estrondoso fez a sala tremer. O teto começou a desmoronar e tudo se movia em desespero. As paredes de vidro se quebraram e o caos reinou. Lúcia gritou agarrando-se a Rafael, mas no ápice da confusão ela viu Simon. Ele tinha um olhar distante, como se houvesse algo que não se revelava, algo que mudaria tudo. E de repente, no tumulto que se via como o fim, Lúcia percebeu um detalhe que a deixou em choque. A tatuagem no pescoço de Simon. Era exatamente igual àquela que Rafael tinha. O que isso significava? O que mais eles estavam escondendo? O nó na garganta de Lúcia apertou. Havia algo mais entre eles, algo que poderia mudar tudo. Os homens armados avançavam, e Rafael estava agora quase à mercê de Simon. O horror e a incerteza tomavam conta da sala, enquanto os ecos de gritos e explosões tomavam conta do ambiente. A única certeza era que as peças desse quebra-cabeça estavam prestes a se embaralhar de novo. E o que viria a seguir poderia ser ainda mais devastador. O que Lúcia escolhera se tornava urgente, enquanto o passado ameaçava desmoronar ao seu redor. A sala estava em um caos absoluto. A fumaça começava a se dissipar e, na escuridão, o corpo de Laura jazia no chão. A rápida troca de olhares entre Lúcia, Rafael e Felipe era carregada de choque e confusão. O som de sirenes ecoava ao longe, mas dentro da fundação o tempo parecia ter parado. Não, não, não. As palavras escaparam da boca de Lúcia, uma súplica. Isso não pode estar acontecendo. Ela se inclinou sobre Laura, suas mãos tremendo, sem saber se poderia fazer algo. O rosto de Laura estava pálido, os olhos abertos, mas sem vida. Lúcia sentiu uma onda de desespero afogar. Temos que sair, Felipe gritou, mas sua voz parecia distante. Rafael estava pálido, seu olhar perdido em um abismo de dor. O homem que antes parecia ser um aliado, agora não conseguia esconder seus próprios demônios da juventude. As sirenes estão chegando! Felipe puxou Lúcia pela mão e toda a realidade à sua volta se transformava em um pesadelo. Venha! Mas ela não conseguia se mover. A imagem de Laura, sua amiga, a atormentava. Ela estava comigo. E agora? Tudo isso? Sua voz fraquejou, as lágrimas escorriam. Um grito inesperado quebrou o silêncio pesado. Se vocês não saírem agora, irão se arrepender. A voz de Simon ressoou, uma sombra gotejando sangue e temor. Ele tinha algo nas mãos, e à luz trêmula, Lúcia identificou o que era. Um dispositivo explosivo. O coração dela parou. Simon, não! Rafael disse, mas o medo em sua voz não tinha poder. Vamos acabar com isso, Simon provocou, com um sorriso torto que feriu a alma. A revelação o tornava ainda mais perigoso. Ele não era apenas um capanga, mas um demônio provocador, alguém que poderia destruir a vida de Rafael e agora de Lúcia. Laura estava cravada na mente de Lúcia, mas a situação se tornava mais devastadora à medida que Simon avançava. O ambiente começava a desmoronar, e tudo estava se movendo em câmera lenta. Ele levantou o dispositivo, como se a morte fosse uma solução, não um crime. Você não entende, Rafael. Nunca entendeu, Simon gritou, e havia algo mais em sua voz. Uma ferida muito profunda. Apenas a dor é real. Olhar para Rafael fazia o coração de Lúcia se apertar. O homem que ela conhecia estava lá, mas ao mesmo tempo havia um homem diferente.
um homem de erros e envolvimentos obscuros. Ele tinha feito escolhas que afetaram não só ele, mas todos ao seu redor. Você não precisa fazer isso, Lúcia implorou, desesperada. Ela se lembrava do olhar de Rafael quando ele falava sobre esperança, sobre como a fundação poderia mudar vidas. Pense no que você está fazendo. E de repente algo não estava certo. A expressão de Simon mudou. Quase um lampejo de dúvida cruzou seu rosto. Ele hesitou. E Lúcia viu uma oportunidade. Deixe-os, não precisamos disso. Podemos resolver de outra forma. Lúcia tomou a dianteira, ainda agarrada à mão de Rafael. Mas havia algo na maneira como Simon olhava para ela, algo que despertava um eco que nunca imaginou. Você é igual a mim, disse ele, e um arrepio percorreu o corpo dela. Como você sabe? Sua voz estava quase embargada, mas a verdade estava mais próxima do que pensava. Simon era um reflexo da própria luta de Lúcia, um produto de um sistema falido. Ela olhou para Rafael, e a conexão deles parecia tênue, quase desvanecida. Você não precisa seguir este caminho. A tensão pairava no ar. Simon estava prestes a fazer uma escolha que poderia destruí-los a todos. Mas então algo mudou. E num movimento rápido, a porta da fundação se arrombou e homens da polícia invadiram, gritando ordens, e tudo virou um turbilhão. Deixe-o, Simon. Solte a arma! Um dos oficiais gritou e antes que algo pudesse ser feito, o chão sob eles começou a ruir. O estalo de madeira e metal ecoou como um rugido faminto. Os olhos de Simon se encheram de raiva. Isso é tudo culpa sua, Rafael. Você começou tudo isso. E então, como se os eventos fossem um jogo de dominó, o que parecia impossível aconteceu. Rafael se colocou à frente, gritando para Lúcia e Felipe ao mesmo tempo. Vão, agora, antes que pudessem reagir. Um barulho estrondoso fez a sala tremer. O teto começou a desmoronar e tudo se movia em desespero. As paredes de vidro se quebraram e o caos reinou. Lúcia gritou agarrando-se a Rafael, mas no ápice da confusão, ela viu Simon. Ele tinha um olhar distante, como se houvesse algo que não se revelava, algo que mudaria tudo. E de repente, no tumulto que se via como fim, Lúcia percebeu um detalhe que a deixou em choque: a tatuagem no pescoço de Simon. Era exatamente igual àquela que Rafael tinha. O que isso significava? O que mais eles estavam escondendo? O nó na garganta de Lúcia apertou. Havia algo mais entre eles, algo que poderia mudar tudo. E se tudo isso fosse armado? Pensou ela, enquanto o turbilhão de imagens e sons a envolvia. E se Simon fosse apenas uma peça de um jogo maior? Então, algo ainda mais sinistro se revelou. No calor do momento, Simon começou a rir, um riso agudo que atravessava a tensão no ambiente. Surpresa! Ele gritou, e a certeza no olhar dele fez o coração de Lúcia disparar. Fui eu quem trouxe você para essa fundação, Lúcia. Todos os seus passos estavam sendo acompanhados. Um silêncio cortante preencheu a sala. O quê? Lúcia se sentiu tonta. O que ele estava dizendo? Ele havia orquestrado tudo. A confiança que havia colocado em Rafael se transformou em confusão e raiva. A verdade se espalhou como um veneno, e a cada palavra que Simon proferia, uma peça do quebra-cabeça se encaixava de forma entorpecente. Rafael não era apenas o homem que ela conhecia. Ele era parte de um plano muito maior. O que ela pensou serem erros e dilemas se tornaram uma parte de um jogo maior, onde ela era a peça central. Você é mais importante do que imagina, Lúcia. Agora, o jogo realmente começa. O olhar de Simon era um desafio, e no fundo, a adrenalina começou a correr por suas veias. O mundo estava desmoronando ao seu redor, mas começava a perceber que era mais forte do que imaginava. E enquanto os ecos da destruição a cercavam, uma nova determinação crescia dentro dela. O que viria a seguir? Quem ela poderia realmente confiar? A sala desmoronava, e a verdade revelada deixava uma sombra inquietante onde antes havia esperança. Mas, acima de tudo, uma pergunta pairava no ar.
quem realmente tinha o controle deste jogo mortal. A tensão pairava no ar como um peso insuportável. Lúcia, ainda paralisada com a revelação de Simon, olhou ao redor, seu coração disparando. A fundação estava em ruínas e os ecos de sirenes se aproximavam. Mas o verdadeiro perigo estava bem na sua frente. Rafael, ele, o homem punha-fé, estava em perigo. As palavras de Simon reverberavam em sua mente. Você é mais importante do que imagina. O que isso poderia significar? Simon, pare com isso! Lúcia gritou, esperando que ele encontrasse razão. Mas o olhar dele estava perdido, quase frenético. A tensão crescia, e em um horror sussurrante, um tiro ecoou pela sala, ecoando como um trovão, cortando o ar. A cena se desdobrava em câmera lenta. Todo mundo se virou para a direção do som. Lúcia sentiu uma onda de terror invadir seu corpo. Rafael! Ela gritou, mas sua voz falhou. Rafael estava caindo, seu corpo projetado para o lado. Enquanto o impacto da bala ressoava, Lúcia se lançou em direção a ele, mas Felipe a puxou de volta, seus olhos arregalados de medo. Não, Lúcia, é uma armadilha! A advertência dele mal teve tempo de ecoar. Em um movimento rápido, Simon recuou. O olhar de satisfação em seu rosto a fez tremer. Ele tinha mais cartas escondidas sob a manga. As portas da fundação foram arrombadas novamente, e desta vez era um exército de oficiais de polícia, armados e decididos, surgindo como uma tempestade. Todos no chão, gritaram. O caos explodiu. As balas voavam e os homens armados estavam focados em Simon. Mas, enquanto todos se concentravam, Lúcia percebeu algo que gelou seu sangue. No calor do momento, ela viu, na mão de Simon, não um dispositivo explosivo, mas um objeto bem mais pessoal. Era uma foto, um simples pedaço de papel, mas na intensidade do momento, ele gritou mais que qualquer arma. Lúcia franziu os olhos. Era uma foto dela, ao lado dele, sorrindo. Como você? Lúcia começou, mas sua voz falhou. A verdade se desdobrava como uma sombra. Simon estava muito além da conexão superficial. Ele era parte de algo muito mais profundo. A imagem gravada na foto de alguma forma os ligava de maneira enfraquecedora. Ah, sim, Lúcia. Você e eu sempre fomos mais que estranhos. Eu estava apenas esperando o momento certo. Ele sorriu. Um sorriso que cortava como lâmina. E você, meu amor, estava jogando exatamente como eu pretendia. O quê? O choque pulsou através de Lúcia como eletricidade. Você tá louco? Ela gritou, seu mundo de confiança desmoronando ao redor. Mas a certeza no olhar de Simon a deixava inquieta. Aquela estava longe de ser uma farsa. Os policiais avançaram, mas Simon estava um passo à frente. Parem, ou ela morre. A ameaça era clara e penetrante. Lúcia sentiu o mundo girar ao seu redor. Cada respiração se tornara pesada, enquanto a figura de Rafael, ainda no chão, onde estava paralisada pela bala, a chamava. O pânico se instalava, e a confusão a deixava sem palavras. Você não pode fazer isso, Simon! Gritou Rafael, com dificuldade, sua voz um lampejo de determinação. Lúcia se virou, seu coração em pedaços. Queria acreditar que ele ainda tinha os mesmos sentimentos, mas agora estava incerta. Você não é assim. Eu sou tudo o que você me fez ser. Simon disparou, seus olhos se transformando em um abismo sem fim. Quando você deixou, você me quebrou. Agora é sua vez de sentir isso. Ele acenou com a foto, como se fosse a arma que pudesse derrubar montanhas. O tempo parou por um momento. E antes que alguém pudesse impedir, com um movimento rápido, Lúcia decidiu. Ela não poderia deixar que Simon a controlasse. Não sou sua propriedade, Simon. Ela gritou, as palavras saindo como um grito de liberdade, e enquanto ela avançava, a realidade se tornava mais intensa. Uma decisão precisava ser feita, e o destino de todos estava sendo moldado em um instante. Enquanto tudo em sua volta pulava em caos, ela fez um movimento imprevisível. O que aconteceria a seguir?
Uma escolha poderia mudar tudo novamente. A tensão estava no ar, e os destroços da verdade começavam a revelar um novo caminho. Lúcia se adiantou, e as palavras escaparam de seus lábios, cheias de um fervor que parecia trazer luz em meio à escuridão. Não sou sua propriedade, Simon. A determinação em sua voz cortou a tensão. Mas ao se mover, algo muito mais sombrio começou a se revelar. Simon, com um sorriso que se transformou em um sorriso cruel, apertou a arma com mais força. Você realmente acha que pode me desafiar? Acha que sair desse lugar vai resolver tudo? A intensidade ao seu redor era sufocante. Os sons dos tiros, as sirenes e os gritos se fundiam em um único grito de agonia e resistência. Enquanto os homens da polícia cercavam Simon, algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens mascarados surgiu pela porta lateral, todos vestidos de preto, com armamentos pesados nas mãos. O caos instantaneamente aumentou. Façam uma linha, um deles gritou, e a sala se tornou um palco de desespero. Os oficiais hesitaram, olhando uns para os outros, e Lúcia sentiu a adrenalina disparar. Simon, o policial mais próximo, gritou, mas Simon estava agora cercado. Com uma agilidade assustadora, ele se virou para Lúcia. Sua expressão sombria, uma verdadeira tempestade de emoções. Lúcia percebeu que ele a olhava com algo muito mais que raiva. Havia um misto de reconhecimento e dor. Você esteve na jogada maior do que pensa. Se não fosse por você, por sua confiança em mim, tudo isso poderia ter sido diferente. Ele disparou, e a menção de confiança fez o estômago dela revirar. O passado deles estava agora entre eles como um fantasma. E então, tudo se desenrolou em um instante. Lúcia, sem saber como, alcançou a arma que estava caída ao chão. O que ela fez em seguida surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Ergueu a arma, com as mãos trêmulas, e em um momento de desespero, gritou: Chega! Não quero mais fazer parte disso. Os olhos de Simon se arregalaram, transformando-se em uma expressão de pura incredulidade. O que você está fazendo? Sua voz quase um sussurro. A vulnerabilidade estava lá, mas a epifania ainda não havia chegado. Antes que ela pudesse pensar, Simon fez uma rápida movimentação e, em questão de segundos, algo muito inesperado aconteceu. O homem mascarado mais assustador gritou para os outros: Segurem-na! E num piscar de olhos, a tensão explodiu. Mas a verdadeira bomba deixada cair foi quando um dos homens, ao tentar imobilizar Lúcia, se virou e gritou: Você não sabe o que está fazendo. Ela é a verdadeira herdeira da empresa. O silêncio invadiu a sala como um manto pesado. O quê? Todos viraram-se para Lúcia. A confusão instantânea se transformou em um murmurinho desconcertante. O quê? Ela não conseguia acreditar. Como assim? O mundo dela estava desmoronando. Naquele momento, a verdade insuportável a atingiu como um açoite. Rafael, que ainda estava no chão, levantou os olhos, seus medos se refletindo em sua expressão. Lúcia, você sabia? A pergunta pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Não, eu não sabia. Lúcia se apressou em responder, mas já não havia certeza na sua voz. O olhar do homem de preto a cutucava a foco. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual Simon está atrás de você. Ele precisa de você para continuar o que começou. A revelação a deixou sem ar. As peças do bolo de confusão estavam se encaixando. Simon havia manipulado tudo. Cada amizade, cada gesto era uma parte do plano dele. E agora, em meio ao caos, Lúcia se viu no centro de um jogo em que não pediu para entrar. A sala estava prestes a desmoronar com a estrutura ao redor deles. Vocês não podem me levar. Não façam isso. Simon gritou, um desespero que parecia real. Mas Lúcia agora se sentia diferente. Sentia que havia um poder dentro dela, uma força que ainda não conhecia. Como você pôde me envolver nisso? Ela disparou. E a pergunta não era apenas para Simon. Todos tinham uma parte nessa teia, e o dilema estava se transformando em guerra. Enquanto os homens armados cercavam-nas e as sirenes rompessem a primeira barreira, o mundo ao redor de Lúcia parecia se acelerar como um pesadelo.
mas a verdade fria e cortante a impulsionava. Ela não era apenas uma vítima, mas uma peça central. Agora, tudo dependia dela e de como escolheria jogar o próximo movimento desse jogo mortal. O que viria a seguir? Ela não sabia. Mas uma coisa era certa: o jogo estava longe de acabar. Lúcia olhou para Simon, com a arma balançando em suas mãos, seu coração martelando no peito. "Você não pode fazer isso", ela gritou, sua voz ecoando através da fumaça que envolvia a sala. Os olhos de Simon brilharam com uma intensidade alarmante, como se a loucura o estivesse consumindo. As palavras dele reverberavam na mente dela. "Você é a chave." A cada segundo que passava, a tensão aumentava, e ela sabia que o T. Rafael, caído no chão, olhou para Lúcia com uma mistura de dor e determinação. "Lúcia, não!" Ele tentava se levantar, mas a dor o derrubava de volta. O cenário ao redor deles era um caos total. A polícia, os homens de Simon, as sirenes, tudo parecia girar como um pesadelo. "Eu não sou sua propriedade, Simon." Lúcia estava decidida, as palavras escapando com uma força que ela não sabia que tinha. E quando ele hesitou um segundo, ela viu a fraqueza por trás da máscara de segurança que ele tanto tentara manter. Um lampejo de esperança a atravessou, mas logo o medo a petrificou. "Você precisa parar isso agora." Então, sob a pressão e o terror daquela cena, ela fez algo impulsivo. Ela lançou a arma contra o chão, fazendo com que todos parassem. O impacto fez o silêncio cortar como uma faca. As respiradas profundas eram a única coisa que podiam ouvir. Simon se virou, o rosto furioso e surpreso. "Você está bem, Lúcia?" perguntou Felipe, envolvendo-a enquanto checava se ela estava em segurança. Mas os olhos dela estavam fixos em Simon, agora visivelmente abalado. "Você tem que entender, Lúcia. Nunca foi pessoal. Você é só a peça que falta no meu plano." "Isso é um jogo para você?" Lúcia respondeu, a voz tremendo. "Quantas vidas você destruiu? Por causa do quê? Poder?" A raiva estava na ponta da língua, pois uma nova luz sobre a tragédia de Laura iluminou seu coração. Mas antes que Simon pudesse responder, um estrondo interrompeu a tensão. A porta se abriu com um barulho ensurdecedor, e mais policiais avançaram, prontos para prender Simon. "É a polícia! Largue a arma!" gritou um dos oficiais, avançando enquanto Simon olhava para eles, totalmente descontrolado. Com um último olhar de desafio, ele ergueu ambas as mãos e gritou: "Vocês não entendem, tudo isso é maior do que parece." Em ato de desespero, virou-se para Lúcia, que estava lutando para entender o que realmente estava acontecendo. Mas o momento rapidamente fugiu do controle. Os policiais se lançaram sobre Simon, que resistiu, gritando em uma fúria enlouquecida. O choque dominou o ambiente. Mas Lúcia não podia ignorar Rafael, caído e ferido. "Rafael, você tá bem?" A voz dela tremia. Ele acenou com a cabeça, mas as lágrimas escorriam, cada gota refletindo o alívio e a dor. Eu estou aqui. Vamos sair disso." A determinação dele era uma centelha de esperança em meio à escuridão. Era preciso agir. E com isso, a polícia levou Simon para longe, enquanto a sala começava a se acalmar, mas o terror permanecia na atmosfera, como uma nuvem de tempestade prestes a desabafar. Entre suspiros e abraços, Lúcia sentiu que tudo era um círculo vicioso. "Eu não posso olhar para trás", sussurrou para si mesma. A vida mudara para sempre, mas juntas, com Rafael e Felipe, poderiam encontrar um caminho para reconstruir. O que eles não sabiam é que esse dia estava longe de ser o fim. As sombras que tinham sido trazidas à luz não desapareciam. Os ecos das escolhas deles ainda reverberariam no futuro, como uma melodia inacabada. E assim, enquanto Lúcia contemplava o horizonte, sentiu que estava pronta para aprender a voar, mesmo que a dor ainda pesasse. O destino dela estaria em sua própria mão. Se você chegou até aqui, isso significa que ama essa história. Então, é a hora de agir.
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa história incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Esse é o momento para demonstrar seu apoio.